Por favor, abra comigo a sua Bíblia, no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 4. Uma alegria para mim estar entre os irmãos nessa quase madrugada. Louvo a Deus pelo privilégio de estar com os amados. Uma gratidão, pastor Boris, pela confiança, pelo carinho de nos recepcionar. Minha gratidão, Deus Cláudio, Deus continue te abençoando, meu irmão. Trago um abraço da nossa igreja. Hoje pastorei um povo ali no campo de São Cristóvão 338. É o tempo histórico da Assembleia de Deus. E trago um abraço também da minha família, da minha esposa, pastora Mizilene, e dos meus filhos. Aproveito para pedir oração, principalmente pela minha filha, que hoje mora na Bolívia com o seu esposo e o seu filho. E também peço oração pela minha mãe, que precisa de um milagre muito grande. Ela está desenganada pelos médicos por conta de um câncer que se espalhou no corpo inteiro. Precisa que a mão de Deus se mova. E eu creio nas orações dos santos. Eu estou compartilhando as minhas necessidades com os irmãos, porque creio que Deus pode nos ouvir. Amém? Eu vou pedir que você então me acompanhe. Jeremias capítulo 1. Vamos começar a leitura no verso 4. Nós vamos até o verso 13. E depois nós vamos para o verso 18 e 19. Em nome de Jesus. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? Meu Deus. E eu disse: vejo uma vara de amendoim. Eita glória. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra. Glória a Deus. E veio a minha palavra do Senhor segunda vez dizendo: que é que vês? E eu disse: vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. Verso 18 agora. Vamos ao 17. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te, e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. Verso 19 diz: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Oh, glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós oramos e te agradecemos pelo privilégio de ler a tua palavra. Ouvimos a tua voz através das canções, através da própria profecia, e agora, Senhor, queremos ouvir a tua voz através da tua palavra. Por misericórdia e bondade, Senhor, fale conosco esta noite. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Por favor, meus amados, tomem assento. Deus seja louvado pela vida de cada obreiro dessa casa. Frank também. Deus abençoe.
Irmã Glauciane, né? Glauciane, Deus abençoe, que bênção. Eu não lembro da comida, eu estou impressionado que a irmã lembra da comida. Primeira pessoa, já vi Jesus dizer, eu nunca mais esqueci a palavra, mas o jantar é a primeira vez que eu vejo isso. Glória a Deus. Meus amados, vamos à palavra de Deus. Eu tenho certeza que você quer ouvir a voz do Senhor, eu também quero. E eu preciso de duas coisas nessa noite. Eu preciso da sua atenção e eu preciso que Deus fale através de mim. Glória a Deus. Então fique em oração aí para Deus fazer a sua boa, cumprir a sua boa, perfeita e agradável vontade. Glória a Deus. Queridos, Jeremias é um profeta muito importante dentro da história de Israel. Ele é tão importante que se criou uma expectativa de que ele poderia inclusive ressuscitar. Claro que isso não tem respaldo na Bíblia. Isso era um misticismo dentro de Israel. Israel, apesar de ser uma nação teocrática em quase todo o tempo da sua história, ela se embriagou muitas vezes com a idolatria e também com o espiritismo. Então, a crendice promovida pelo espiritismo fez algumas pessoas em Israel acreditarem que os principais profetas do Antigo Testamento tinham o poder de ressuscitar ou de reencarnar em outras pessoas. E entre esses profetas que eram mais admirados e mais respeitados, nós temos o nome de Jeremias. É por causa disso que quando Jesus apareceu, algumas pessoas em Israel diziam, ele é Jeremias. Achavam que o profeta Jeremias havia reencarnado. Bom, eu não estou promovendo a doutrina da reencarnação, já disse que é uma crendice, já disse que a Bíblia não respalda. Eu só estou aproveitando essa crendice que existia para mostrar aos irmãos a importância do nome de Jeremias. E ele é uma figura importante não por causa da família a qual pertencia. E diferente de muitos outros profetas, Jeremias era de uma boa família. Ele era de uma família sacerdotal, o seu pai já era uma pessoa de prestígio, uma pessoa respeitada, e ele, obviamente, estava sendo preparado para ser também um sacerdote. A Bíblia diz que o seu pai se chamava Ilquias e era um importante sacerdote da cidade de Anatote, na região de Benjamim. Você só vai ver a Bíblia citando o nome dos pais de figuras como Jeremias, se esses nomes forem relevantes, se são nomes de pessoas que mereciam ser citadas. Então, Jeremias é um homem que descende de uma família respeitada em Israel. E como todo filho de sacerdote, como todo filho de pastor, por exemplo, Jeremias foi criado dentro do sistema religioso de sua época. Então, o que você pensar de bastidores da religião, Jeremias entendia. Ele cresceu vendo tudo, exatamente tudo que um sacerdócio pode oferecer e que é de verdade. Para algumas pessoas que não conhecem o dia a dia de um pastor, elas podem pensar até que o pastor é uma pessoa acima de qualquer suspeita, acima de qualquer fracasso. Muita gente não sabe que alguns líderes, que alguns pastores são homens comuns, não sabem, admiram tanto o que eles falam, o que eles fazem, que esquecem que por trás do terno, por trás das indumentárias sacerdotais, tem um homem como qualquer outro homem, com as suas fragilidades.
Tanto é que a Bíblia diz que até Elias, que orou e fez o céu parar de chover, era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Para você entender de uma vez por todas que nenhuma indumentária, nenhum terno, nenhuma estola sacerdotal imuniza o homem que veste ela dos fracassos, dos tropeços e às vezes até de coisas vergonhosas. Então esse servo de Deus, Jeremias, cresceu ali no pé do sacerdote, cresceu ali por trás dos incensos, cresceu ali do lado dos bois e dos cordeiros que eram sacrificados. Eu tenho certeza, eu sei que eu não estou exagerando, que Jeremias, ele testemunhou muitos sacerdotes hipócritas que abraçavam o amigo e pelas costas difamavam. Ele viu aquilo, ele cresceu vendo aquilo, ele cresceu vendo coisas boas e ruins que fazem parte do sacerdote. E sendo ele o filho de um pastor, ele poderia, por exemplo, se afastar do caminho do Senhor, como tantos filhos de pastores se afastam. Se afastam por quê? Porque eles veem as pessoas admirando quem não mora na casa, quem não vê quem ele é de verdade, e se frustra, porque ele sabe como a coisa é de verdade. Ele vê por trás das cortinas, ele vê os bastidores. Mas como eu disse, ele era um rapaz que estava sendo treinado para ser também um grande sacerdote como o seu pai. Porém, no meio desse processo, no meio dessa formação acadêmica, no meio desse treinamento sacerdotal, aparece a palavra do Senhor, que fala com Jeremias, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Glória a Deus, é forte, Jesus. Glória. Pense em todo investimento, pense em todas as horas de estudo, meu Deus, pense naquelas classes teológicas que os filhos dos sacerdotes eram treinados. Meu Deus. Tudo aquilo Deus estava dizendo para Jeremias: esquece, a partir de agora tu serás profeta. Glória a Deus. Oh, glória. Aí a gente tem que fazer algumas perguntas para Deus. Se o Senhor o queria como profeta, por que deixou ele nascer numa casa de sacerdotes? Porque diferente dos profetas, diferente dos sacerdotes naquela época, que gozavam de grande prestígio público, os profetas eram desprezados, os profetas eram cuspidos, escarnecidos, alguns até cerrados ao meio e lançados ao fogo. Por quê? Porque o trabalho do sacerdote é aceitar. Vou repetir: o trabalho do sacerdote é aceitar. O sacerdote é alguém que aceita que o pecador se aproxime. O sacerdote é alguém que aceita que o pecador seja pecador. O sacerdote é alguém que não só aceita, mas como intercede para que o pecador seja perdoado. O sacerdote é alguém que pega o pecador, coloca no ombro e arrasta ele, comida para cima, mesmo aquele pecador não merecendo cuidado. O sacerdote é alguém que, mesmo traído, aceita o traidor como amigo e coloca sentado na mesma mesa que ele. E muita gente confunde o trabalho do sacerdote, a tolerância dele. Como é que o pastor suporta
Não, nenhum sacerdote foi chamado para apacentar. Os sacerdotes foram chamados para apacentar. Eu vivi por muitos anos no ministério profético e há uns 15 anos estou pastoreando. E quem me viu como profeta na rua e me vê hoje na igreja, fala assim: o senhor está diferente. É porque agora eu recebi outra função. Aí a pessoa vem lá e conta a mazela que fez. E eu sou obrigado, porque Deus colocou um coração assim em mim, a dizer para aquela pessoa: o Senhor vai te restaurar. Oh, o Senhor vai mudar a sua história. Vamos orar. Você vai se libertar desse negócio. Não desiste não. Continue na igreja. Continue na presença de Deus. Aí tem gente que vê um pastor falando um negócio desse. Eu falo: esse pastor é frouxo. Esse pastor é mole. Como é que ele tolera isso? Eu não estou tolerando nada. Eu fui chamado para apacentar. Eu tenho que carregar as ovelhas feridas no ombro para ela não se perder do aprisco. Eu não sou chamado para pastorear apenas as ovelhas saudáveis e fortes do rebanho, as gordas, as imprudentes. Não, o Senhor fala lá em Ezequiel 34 que os pastores deviam cuidar também das ovelhas quebradas. Sabe aquela ovelha que fala mal de pastor? A gente tem a obrigação de amá-la. Sabe aquela ovelha que trai a igreja inteira? A gente tem que aceitar ela no rebanho. A gente aceita o joio no meio do trigo, mas não é isso que o profeta faz. E Deus, Ele quer os sacerdotes. Os sacerdotes são importantíssimos, mas Deus também quer os profetas. Enquanto que os sacerdotes, de uma certa forma, vão ganhando o coração, a admiração, o respeito das pessoas, porque quando a gente atende uma pessoa ferida, destruída, e abraça ela, e acolhe, e ora por ela, e entrega jejum 7 semanas seguidas na casa dela, e aquela pessoa se restaura, ela espalha para a igreja inteira. Isso é o homem de Deus. É o homem de Deus. Ia todo domingo entregar jejum na minha casa até o meu quadro mandar. Aí eles admiram o que a gente faz. Eles são importantíssimos. Deus seja louvado pela vida dos verdadeiros sacerdotes. Mas o profeta não é assim. Aliás, profeta é um segmento espiritual que Deus só levanta quando a igreja está ruim. Se a igreja estiver boa, se ninguém estiver pecando escondido, se ninguém estiver traindo a santidade de Deus, os profetas podem ficar na caverna. Os profetas podem viver uma aposentadoria temporária, mas se a corrupção entrar na igreja de novo, Deus vai fazer os profetas saírem das cavernas, irem na casa de Jezabel, apontar o dedo para o marido dela e dizer: assim diz o Senhor. Então um homem desse, treinado, olha lá, filho de Uquias, garotinho já sabia a Bíblia de cor aos 12 anos, passou no teste para virar homem, para virar sacerdote, está tudo bem com ele. O Senhor chega para ele e fala assim: eu te chamei para ser profeta. Meu Deus, aleluia. Eu acho que dá para comparar mais ou menos assim. O rapaz está sendo treinado para ser doutor, está terminando a faculdade, daqui a pouco vai participar de uma formatura para receber o diploma de médico. Quando o Senhor fala para ele no último semestre: meu filho, larga tudo e vai para a obra missionária. É mais ou menos uma situação parecida. Quando estava tudo pronto para ele ser um sacerdote e começar a trabalhar ao lado do seu pai, o Senhor falou para ele: eu te chamei para ser profeta. E antes que Jeremias perguntasse a Deus de onde Deus tirou essa ideia, Deus já vai dizendo logo para ele: antes de você nascer, antes de você ser gerado, antes de você sair da madre, eu já te escolhi para ser profeta. Quem trouxe o grito de glória para oferecer a Deus? Aleluia. Quem trouxe o grito de aleluia para dar aquele que escolhe pessoas antes do ventre? Vamos olhar para a boca comigo aqui, o prato de glória. Eu te escolhi para ser profeta. Meu Deus, aleluia.
que alguns planos e alguns projetos pessoais vão por água abaixo. Mas eu lhe pergunto, Deus tem direito ou não tem, gente? Ele pode ou não pode? Pode. É claro que ele pode. Eu tinha 18 anos de idade, estava descendo do monte, tinha ido buscar o batismo com o Espírito Santo, estava sentado no meio-fio, esperando o ônibus chegar para eu voltar para dentro do quartel, quando uma irmã que desceu do monte também passou por mim, era uma senhora, devia ter uns 40, 50 anos, eu era um garoto, ela olhou para mim e falou assim: tadinho. Isso é maneira de falar com um garoto 5 da manhã, quando ele está descendo do monte. Olhou para mim e falou: tadinho, tão empolgado com a profissão. Aí falou para mim assim: está pensando que vai ser general? Mal sabe ele que Deus não vai deixar ele na mão de Faraó por muito tempo. Aí falou: meu filho, Deus não vai deixar você terminar a sua carreira. Antes do final da sua carreira, você estará servindo a Deus de tempo integral. Eu não sabia o que aquilo significava. Eu não tinha ideia nenhuma do preço que aquilo significava. Eu só sei que uns 20, 22 anos depois, eu estava pedindo demissão do exército para ficar apenas a serviço da obra de Deus. Quase que acionam os psicólogos para mim no quartel. O meu comandante foi em Brasília para dizer que não dá para liberar ele. Falou para mim: você não vai sair. Eu falei: mas Deus falou que eu vou. Eu queria que o senhor tivesse razão. Os meus companheiros, que eram na mesma faixa de classificação que eu, agora já são generais. Eu disse para ele: eu queria que o senhor tivesse razão, mas quem falou que eu vou sair foi Deus. Então deixa eu dizer uma coisa: Deus tem todo o direito de dizer se você é ou não profeta para essa geração. Deus tem todo o direito de frustrar os seus planos e mostrar a vontade boa, perfeita e agradável que Ele tem. Quem aqui acha que Deus tem direito de mandar, abre comigo a boca e glorifique o nome do Senhor. De Deus vem a única palavra. Você achou que ia ser a última? Não, a única. De Deus vem a única palavra. Não tem como Jeremias argumentar. Filhão, entrega a escola sacerdotal. Filhão, se despede do teu pai. Filhão, tira teu nome da academia. Filhão, desiste da mitra, desiste do peitoral. Filhão, esquece essa carreira aí, porque eu tenho uma vocação, eu tenho um chamado, eu tenho um propósito na tua vida, e eu já planejei isso antes de você sair da madre. Meu Deus. Oh, glória. É forte. Glória. Jeremias, Coisa tremenda, louvado. ele que estava acostumado a ver a grandeza dos sacerdotes do seu tempo. Quando eu falo grandeza, eu estou falando de grandeza pública, de prestígio social. Ele que estava acostumado a essas coisas, falou assim para Deus: mas eu não passo de uma criança, eu não sei falar. Como quem diz: ainda não terminei meus estudos, ainda não peguei o meu diploma, ainda não me formei na academia. Aí o Senhor deu uma bronca nele, que me dá vontade até de correr da Bíblia quando a gente escuta isso. Não digas, eu sou apenas uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, você vai. Aleluia. E a quem eu te mandar falar, você vai falar. É Deus. É desse jeito mesmo. Meus irmãos, que eu me lembre aqui, tem 2 homens na Bíblia que receberam uma reprimenda parecida com essa. Uma foi Moisés. Deus falou a Moisés: quem foi que fez a boca do homem? Meu Deus. Quem foi que fez o olho do homem, a mão do homem? E falou: você vai. Meu Deus, não é com todo mundo que Deus entra nesse nível de controle. Olhem para mim, porque eu sei que eu vou falar com algumas pessoas
pessoas aqui. Muita gente consegue dizer não para Deus muito tempo. Pai. Muita gente empurra a vontade de Deus com a barriga por muito tempo. Muita gente está dando as costas para o seu chamado já faz muito tempo. Mas eu vou aproveitar a história do terceiro homem que recebeu a bronca dessa para dizer a você: duro é para ti recalcitrar como os aguilhões. Lá na frente você vai perceber o preço que você pagou por ter negado a vontade de Deus a vida inteira. Eu estava na fila de um banco, naquela época que a gente entrava no banco para pegar extrato. Lembra dessa época? Quem lembra da época que tinha que pegar extrato no banco? Só os velhos lembram, né, gente? Eu estava na fila, se eu lembrou também, né? Estava na fila para pegar um extrato. Estava lá na fila, e atrás de mim, a fila era muito grande, Banco do Brasil para variar. Atrás de mim, alguém com voz de homem falou assim: esquece ela. E na hora eu estava todo animado, eu estava noivo da minha esposa. E a pessoa atrás de mim falou: esquece ela, ela não é tua. E eu tomei um susto, olhei para trás e percebi que não, o homem que estava atrás de mim não tinha aberto a boca. Mesmo assim eu perguntei: o senhor falou comigo? Ele falou assim: não. Por quê? Ah, poder do sangue de Jesus. Eu tenho uma noiva, eu estou planejando ela casar com ela, e eu escutei uma voz atrás de mim dizendo: esquece ela, ela não é tua. Voltei para casa, encontrei com ela, tinha vigília naquele dia, e eu fiquei turbado, falei: meu Deus, está tudo dando certo, a gente faz a obra junto. Eu cresci na fé com ela e com a família. Meu Deus, eu amo ela, como é que eu vou ver? Eu estava todo mal. Eu falei: por que o senhor falou isso comigo? E lá vai a gente para a vigília, fomos de Kombi. Todo mundo entrou, tinha um irmão que era cadeirante. Eu fui na mala da Kombi, peguei a cadeira de roda, montei, botei a mão na cadeira e entrei na congregaçãozinha de madeira. Coloquei ele assim: deixa aqui atrás mesmo. Eu coloquei ele ali do lado do último banco e sentei no penúltimo banco, na frente dele. Fiquei ali, já deixei minha esposa lá para frente com o pai dela, com a família, e o coração trancado. Irmãos, mal eu levantei de joelho, a irmã estava dirigindo a vigília, veio marchando no corredor. Câmera séria. Veio marchando no corredor, colocou a mão no meu ombro e disse assim: aquela voz que tu ouviste naquele lugar não era a minha, era do meu adversário. E eu estou ofendido contigo por não teres reconhecido a minha voz. Sabe por que não tiveste discernimento? Porque o teu coração ainda não está do jeito que eu quero. Mas eu vou mudar o teu coração e vou te usar. E ai de você se tentar me atrapalhar. Não fala para mim que você é criança, porque eu te escolhi e você vai fazer o que eu estou determinando. Alguém está ouvindo a voz de Deus aqui, gente? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Alguém está ouvindo a voz de Deus aqui? Você vai fazer o que eu estou mandando. Ô pastor, mas é só com algumas pessoas que Deus faz isso. Eu sou da opinião de que é com todas. É que o homem que muitas vezes é repreendido e endurece a cerviz, ou seja, não deixa o pescoço dobrar. Eu não vou dizer um negócio desse aqui porque eu estou no Rio de Janeiro, mas lá na minha cidade, se eu estivesse pregando lá, eu ia dizer uma mula ruim. É um jegue brabo, não bate o pescoço para ninguém. Eu não vou dizer um negócio desse aqui nunca na minha vida. Mas o homem que muitas vezes é repreendido e endurece a cerviz, a Bíblia diz, ele vai ser quebrantado de repente, sem que haja para ele esperança. Aí eu lhe pergunto: quantas vezes Deus já falou contigo? Meu Deus. Que tem uma obra na tua vida? Quantas vezes Deus já exigiu que você se posicionasse?
Quantas vezes você fala, Senhor, usa outro. Sabe o que é que eu fico admirado? É que Deus falou para a baleia: abre bem essa garganta, engole Jonas, mas não mastiga ele, guarda ele aí na sua barriga 3 dias. Na hora certa eu vou mandar você cuspir. E pense na pobre da baleia ficar com um homem adulto dentro dela 3 dias, o ventre revirando, doendo tudo, nadando com dificuldade, mas com aquela consciência: não posso obedecer a voz do meu Criador. Sofreu, mas obedeceu a voz de Deus. Não matou o profeta e 3 dias depois cuspiu ele na praia que o Senhor mandou. Eu me admiro de uma jumenta que deu um jeito de falar. Ela não fala na língua dos homens, mas se virou para falar, para dizer ao profeta que o anjo do Senhor estava na frente dela. Eu me admiro que os corvos pegavam carne no bico, e voavam até o profeta Elias e deixavam a carne aos pés do homem de Deus. Pense na tortura que era, pastor. O corpo com aquela carne fresca no bico, sentindo o cheirinho da carne, doido para comer a carne, sem poder comê-la, porque não era dele, era de Elias. Eu acho que o pobrezinho do corpo deixou lá um pedaço de carne na frente de Elias, chorando, dizendo para ele assim: Jeová deve te amar muito, varão, porque tu não sabe o preço que eu paguei para trazer essa carne até aqui. Mas você trouxe por quê? Porque quando Deus fala, ninguém pode desobedecer. Herodes estava pregando, e de repente a multidão começou a dizer: isso aí é a voz do próprio Deus, isso não é voz de um homem. Aí o anjo do Senhor falou para Herodes: dá glória a Deus. Dá glória a Deus nada. Eu gosto que me digam que eu sou, que eu tenho voz de Deus. Ah, não vai dar glória a Deus? Não. Aí Deus falou: vermes, subam e comam Herodes, porque ele não quis dar glória a Deus. E os vermes subiram e comeram o rei, para que todo mundo reconhecesse que só o Senhor é Deus. Quando ele mandou o vento se calar, o vento calou. Quando ele mandou o mar se aquietar, o mar se aquietou. Quando ele mandou o mar vermelho se abrir, ele se abriu. Quando ele mandou o Jordão parar, o Jordão parou. Quando ele mandou o sol e a lua pararem, o sol e a lua pararam. Ninguém desobedece a Deus. Eu vou dizer um negócio: nem o diabo tem coragem de desobedecer a Deus. O diabo percebeu que não tinha brecha na vida de Jó e andou bem distante, nem passava perto da casa dele, porque a graça do Senhor estava com Jó. E um dia o diabo teve a petulância de se aproximar do Senhor, e Deus perguntou para ele: está vindo de onde, diabo? Ele falou: estou vindo da terra. Estava fazendo o que por lá? Ah, estava rodeando. No literal, estava vagabundeando. Literalmente isso, andando sem rumo. Aí ele estava por lá, rodeando a terra. Aí Deus falou: ah, você está vindo da terra? Ah, quando eu penso na terra, sabe de quem eu me lembro? Eu me lembro do meu servo Jó. Ah, Jó, homem fiel, homem sincero, homem reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Deus falou para provocar o diabo mesmo. Ele disse assim: também pudera. O Senhor colocou uma cerca, um muro ao redor dele. Mas o que você quer dizer com isso? Que se o Senhor tirar essa graça da vida dele, ele mesmo blasfema na tua cara. Aí o Senhor falou: se é por isso, pode tocar no que ele tem, só não toque nele. Sabe aquele muro que o diabo via em torno de Jó? Deus tirou. Agora o diabo, com ódio de Jó, pôde passar do muro, mas não podia tocar nele. Aí eu fico pensando um demôniozinho falando pro grandão: patrão, aproveita pra gente acabar com ele hoje. Você tá louco, rapaz? Ele falou que não é para tocar no homem. Glória!
Eita, Jesus amado. Queria, mas não podia, porque Jeová não permitiu. Meu Deus. Demônios não desobedecem à ordem de Deus. Depois, no segundo momento, o Senhor permitiu que ele tocasse em Jó, mas não matasse. Para mim isso foi mais terrível ainda, porque eu penso assim, o diabo com a mão no pescoço de Jó, dizendo assim: criaturinha de barro, homenzinho do pó da terra, se ele deixasse eu te esganava, se ele deixar eu rasgava você nos meus dentes, eu só não posso te matar, porque ele não autorizou. Oh glória, me ajuda a glorificar. Diabo não pode desobedecer a voz do Senhor. Glória a Deus. Grandão da Galileia, aleluia. Por quê? Porque Jeová não permite. Eita, grandão da Galileia. Demônios não desobedecem a voz de Deus. Aleluia. Aí eu vou perguntar: quem sou eu para ousar desobedecer a voz de Deus? Quem é você? Quem você pensa que é para dizer que pode desobedecer a voz de Deus? Que pode dizer a Deus para usar outra pessoa? Pode esquecer, Jeová, nem conta comigo, eu nunca vou fazer isso. Aonde eu te mandar você vai. O que eu disser para você falar, você vai falar. Porque manda quem pode. Me ajude. Obedece quem tem juízo. Quem tem juízo. E nós estamos falando de alguém que se assenta num alto e num sublime trono. Ô meu irmão, se você acha que a vontade de Deus é melhor do que a sua, levante a mão comigo, levante. Não levante só por levantar, levante se você concorda que a vontade dele é melhor do que a sua. Se você admite que a dele é melhor do que a sua, com a mão levantada, abra a sua boca e glorifique aquele que é soberano, que é Senhor, que é Rei dos Reis, aquele que é, aquele que é, aquele que há de vir. O glória mesmo ontem e hoje será o mesmo para sempre, a resplandecente estrela da manhã, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a majestade santa, o possante de Jacó, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre. Celebre e glorifique aquele que se assenta no trono. Oh glória, não há ninguém como o nosso Deus. Não há ninguém como o nosso Deus. Mas ele não fez o que eu queria. Mas ele está me atrapalhando, pastor. Mas ele está quebrando minhas expectativas. Ele está roubando os meus sonhos. Ele deixou eu perder tempo. Senhor, ele deixou, pastor, ele deixou eu perder tempo. Ele é Deus. E eu quero dizer a você que o tempo que você passou, Jeremias, na casa do sacerdote Ilquias, teu pai, não foi em vão. E aí, meus irmãos, sem comparação nenhuma com lugar nenhum, no tempo de Jeremias, a classe sacerdotal estava completamente corrompida. Na época dele, pastor não valia mais nada na boca de ninguém, porque eles ensinavam a mentira, porque eles não ensinavam a verdade. E Jeremias, criado na casa de um homem de Deus, sabia que o sistema estava apodrecido, e Deus fez questão que Jeremias crescesse no meio daquela sujeira. Oh glória! Que Jeremias conhecesse os bastidores da religião falida do seu tempo, para que quando ele abrisse a sua boca para profetizar, profetizasse com respaldo, com conhecimento de causa. E eu tenho uma palavra para lhe dizer: sua história até agora é tudo que Deus quer. Glória a Deus. O nome dele sendo glorificado. As frustrações, as tristezas, as injustiças, as perseguições, as humilhações, os abusos que você sofreu, é tudo que Deus precisa para ver o nome dele, para ver o nome dele sendo glorificado. Oh meu Deus!
nos concede para ministrar. Eu percebi que nos meus fracassos, nas vergonhas que eu cometi diante de Deus, quando o Senhor me convenceu de cada uma delas, eu me tornei da autoridade para ministrar em outras pessoas. Porque quando eu encontro alguém que passou por um problema que eu nunca passei, eu às vezes digo à pessoa: eu não sei como te ajudar, eu nunca passei por isso. Mas quando você já passou e o Senhor te restaurou, você pode dizer: o que Deus fez por mim, pode fazer por você. Oh, meu irmão, me ajude a glorificar. É por isso que Paulo diz: olha, dos pecadores que existem na terra, eu sou o pior de todos eles. Mas eu quero dizer uma coisa: ninguém me perturbe. Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Adore aí, meu irmão. O Senhor quer a tua história. A Bíblia diz que pessoas eram curadas com a sombra de Pedro. A Bíblia diz que pessoas eram curadas com o lenço de Paulo. A Bíblia diz que muitos que tocavam no Senhor eram curados. Muitos. Mas tem uma mulher que tocou nele e ele teve que parar. Era muito comum as pessoas quererem tocar nele. Era comum. Elas só queriam tocar. Bastava tocar. Igual com Pedro: não deixa aqui, quando a sombra dele passar já vai resolver. Leva esse lenço lá, é de Paulo, já vai resolver. Você está entendendo isso aqui? Então as pessoas elas tocavam em Jesus para serem curadas, como aquela mulher fez. Por isso que os discípulos se espantaram. Alguém me tocou, alguém me tocou, alguém me tocou. Não, Senhor, a multidão está te tremendo. E o Senhor está perguntando: quem te tocou? Você acha que a única pessoa que tocou em Jesus e foi curada foi aquela mulher? Claro que não. Outros faziam isso toda hora porque sabiam que funcionava. Bastava tocar e eram curados. O centurião falou assim: olha, o senhor só precisa mandar uma palavra e o meu servo vai ser curado. Imagina tocar nele. Mas naquele dia ele disse: alguém me tocou, alguém me tocou. Aí: Senhor, muita gente está te tocando. Não, mas alguém me tocou. Porque eu percebi quando de mim saiu virtude. Virtude é poder, é autoridade. É coisa que tem lá em cima e é liberada para resolver coisas aqui. Deus! Eu percebi quando de mim saiu virtude. Meu Deus! Aí olha o que a Bíblia diz, pastor Clóvis: que a mulher não podendo mais se esconder, porque eu imagino que ele já está olhando para ela assim: alguém me tocou. Eu vi que alguém me tocou. Oh, glória! Eu vi, saiu virtude de mim. Eu vi. E a mulher encurralada, não podendo mais se esconder, disse: fui eu, Senhor. Eita glória! Oh, glória. Pastor, se muitas pessoas eram curadas, porque ela foi obrigada a se revelar, porque ele queria a história dela. Naquele momento, Cláudio, Jesus estava indo para a casa de um centurião, de um príncipe da sinagoga chamado Jairo, que tinha uma filha de 12 anos, já nas portas da morte. Meu Deus! E coincidentemente, de todas as pessoas que tocaram em Jesus, aquela mulher era a única que há 12 anos sofria de uma hemorragia. Aí ele olhou para ela e falou: alguém me tocou. Eu senti quando saiu virtude de mim. Fui eu, Senhor. Aí ela teve que dar um testemunho dela para todo mundo ouvir. Eu cheguei aqui me esvaindo em sangue. Não podia ter tocado em ninguém, mas eu falei para mim que se tão somente tocasse nas orlas das suas vestes, eu ficaria curado. Glória a Deus! E no momento em que eu toquei nele, a minha hemorragia cessou. Eu parei de sangrar na mesma hora. Aí ele falou: é isso que eu queria a tua história. Oh glória, vou repetir:
Eu queria a tua história. Glória a Deus. Vou falar de novo. Eu queria o teu testemunho para todo mundo saber quem sou eu na tua vida. Eu queria só a tua história. Vai, filha, a tua fé te salvou. Ela vai embora e chega o mensageiro dizendo: Jairo, para de perturbar o mestre, tua filha já está morta. Aí falou: não tenho, mas a menina apenas dorme. Creia tão somente. Aí Jairo pensou: se uma mulher que estava sangrando há 12 anos saiu daqui curada, minha filha de 12 anos, mesmo morta, pode ser ressuscitada. Quem crê que Deus tem esse poder, fique de pé comigo. Glória a Deus. Livrado bem bonito de glória. Deus é poderoso para fazer o nome dele sendo glorificado. Aleluia. Eu só quero o seu testemunho. E a fé que Deus injetou em Jairo foi suficiente para devolver a vida da sua filha e ela abraçar o pai outra vez. Glória a Deus. Então, quando eu olho para Deus chamando Jeremias e dizendo a esse servo do Senhor: eu quero a sua história, eu quero alguém que entende de sacerdócio, eu quero alguém que sabe o que um sacerdote devia ser, eu quero alguém que sabe como um sacerdote devia se comportar para ser um profeta. E Deus falou para Jeremias a mesma coisa que falou para Ezequiel: você vai pregar, mas eles não vão querer te ouvir. Então, ó, esquece esse negócio de resultado, tá? Que os coaches vivem falando. Aqui embaixo não tem cálculo de resultado nenhum. O resultado é lá em cima. Você pode chamar Noé de fracassado. Ele pregou 120 anos e ninguém se converteu. Você pode chamar Ezequiel de fracassado. Ele foi chamado para pregar para um povo que não se converteria. Você vai pregar, mas eles não vão te ouvir. Você pode chamar Jeremias de fracassado. Jeremias pregou e ninguém ouviu a voz dele. Ainda jogaram ele na cisterna. Nenhum desses homens é fracassado. Eles fizeram exatamente o que Deus esperava que eles fizessem. Então esquece essa balela que os coaches vivem dizendo de que os resultados provam quem você é. Não, aqui embaixo não tem cálculo de resultado nenhum. O resultado a gente vai saber quando chegar na glória. E o Senhor disser: servo bom e fiel. Ô glória. É lá que a gente vai conhecer o resultado. Aleluia. Aqui, meu irmão, o que vier à tua mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Dê o seu melhor na obra de Deus. E não brinque com o pecado. Seja obediente, porque Deus, Ele não quer sacrifício, Ele prefere a obediência. Aleluia. Então Deus falou a Jeremias que o ministério dele não ia promover resultados no seu tempo. Está promovendo agora. Ele já está enterrado há muito tempo, e Deus está usando a história de Jeremias para nos edificar. Então sim, o Senhor quer que você traga toda a sua bagagem de experiência e coloque isso nas mãos dele. Você leu comigo Deus dizendo para ele: eu vou te levantar como uma cidade fortificada, como um muro de bronze, como um ferrolho de ferro, colunas de bronze. Você vai pregar para reis, para as nações, vai pregar para os sacerdotes, para todo o povo de Israel. Eles vão pelejar contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu, o Senhor, sou contigo para o livrar. Quem obedece ao chamado que o Senhor lhe deu, oh glória, quem não confia no seu academicismo, não confia nos seus diplomas, não confia nas suas habilidades, mas atende à voz do Espírito, é como cidade fortificada, é coluna de bronze, é portão, é ferrolho de ferro. Pelejarão contra ele, mas não prevalecerão, porque ele está no centro da vontade do Senhor. Glória a Deus. Nós oramos a ti, meu Senhor, e nos humilhamos diante da tua presença. Nós aceitamos a tua soberania, o controle do teu Espírito em nossas vidas. Aceitamos que a última palavra venha do Senhor. Tributamos ao teu nome honra e glória, Senhor. Usa-nos para a glória do teu nome, porque nós somos teus servos e tu és o nosso Senhor.
Então, meu Pai, usa-nos segundo a tua vontade. Nós não insistiremos na rebeldia. Cumpra todo o teu querer em nós, Pai. Nós oramos já agradecidos. Só nos dê estrutura. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.